Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos. Como vocês estão? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Pai, vamos entrar na presença dEle, com uma palavra de oração. Amém? Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor Jesus, mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome. Para aqui, Senhor Jesus, com os irmãos reunidos, ó Deus, para aprender mais da tua palavra. Deus, nós te adoramos. Nós pedimos, Senhor Jesus, que tu venha, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, que tu abra, Senhor, as nossas mentes. Dê, Senhor Jesus, a sabedoria vinda dos céus, que as nossas mentes, ó Deus, estejam sendo limpadas agora, para absorvermos, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que será falado nesta noite. E não somente, Senhor Jesus, as nossas mentes, mas que nós guardemos, Senhor, nos nossos corações, ó Deus, para nós não pecarmos contra o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que tu és um Deus fiel. E dá, Senhor Jesus, a oportunidade de cada dia aprender mais da tua palavra. Nós pedimos a tua presença. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. Enche-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu alimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Já deixaram preparados as canetas, o papel? Hoje nós iremos estudar sobre os princípios do louvor. Semana passada nós falamos do princípio da adoração. Hoje nós vamos falar do princípio do louvor. O nosso ministério é um ministério muito abençoado, porque nós temos muitos ensinamentos, né? É um ministério que se preocupa, né, com os alimentos fornecidos. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, que têm esse direcionamento vindo dos céus e essa preocupação de nos ensinar cada dia mais e mais. Semana passada nós estudamos, aprendemos como adorar ao Senhor. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula e hoje nós falaremos sobre o princípio do louvor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. E diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, eu vou colocar aqui pelo nosso estudo, porque a minha Bíblia está um pouquinho diferente. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 2 Crônicas 20, 22. Lá em Atos 16, 25, vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Aqui eu vou ler pela minha Bíblia, porque eu acho que não está completo, está abreviado. Eu vou ler pela minha Bíblia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Isso está certo? Aqui também está dizendo em Atos que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces de Tarsis se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos das prisões, todos eles. Nós vamos falar sobre quão grande é, né, o poder que tem o louvor.
o louvor. Pode passar, irmão. Por que Satanás odeia tanto o louvor? Olha, não tem que não estou passando a qualidade, eu não consigo mudar. Aqui, enquanto está mudando, nós vamos falar lá em Ezequiel 28, 13, do 12 ao 17. Ezequiel, do 12 ao 17. Ezequiel 28, 12, 17. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e em teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras, afogueavas, andavas. Aqui nós temos uma descrição da forma em que Satanás foi criado. Ele foi criado com pedras, ele era um querubim ungido. Obrigado, irmão. Obrigado. Ele era um querubim ungido. Ali revela a alta hierarquia dele, de Lúcifer. Ali fala, andava entre as pedras afogueadas e tinha imagem de fogo, de glória, da adoração diante do trono de Deus. Aqui nós começamos a descobrir por que Satanás odeia tanto o louvor, porque as trevas odeiam tanto o louvor. Engastes e ornamentos, eles significam instrumentos musicais. Na criação dele, ele foi criado com instrumentos musicais, tambores, flautas. Isso revela que o som da adoração fluía através dele. Olha como Satanás tinha esse acesso, né? Como ele estava ali à frente. Ele estava ali à frente. Ele sabia a forma de adorar, a forma de louvar ao Senhor. Pode passar. Isso mostra para a gente que ele tinha uma posição exaltada. Ele tinha acesso direto ao trono. E a expressão sonora dele é que a linguagem espiritual. Os teólogos, eles, por estudarem, por nós sabermos, né, como ele foi criado, muitos deles falam que Satanás, ele tinha a liderança dessa adoração. Justamente por isso que eles falam não, né? Satanás levou, né, a, a terceira parte juntamente com ele. Então, pode passar, irmão. Então, nós vemos a importância que Satanás tinha ali, na adoração. E é por isso que ele é furioso, porque todo essa hierarquia que ele tinha, esse poderio que ele tinha, ele quis tudo aquilo para ele mesmo. Ele quis para ele
mesmo. E todo o louvor e adoração que era para ele prestar ao Senhor, ele faz o quê? Ele começa a gerar no coração dele uma vontade, ter cresceu-se o orgulho. O orgulho corrompe. Ele quis ser adorado em vez de adorar ao Senhor. E aí ele se perdeu. Desde então, Satanás odeia o louvor verdadeiro. Desde então, ele odeia. Pois ele lembra de quem ele era. Porque ele era importante ali. Ele era um querubim importante. E é por isso que ele odeia lembrar aquilo que ele era, antes de ter deixado ser corrompido pelo orgulho e querer aquilo que é somente do nosso Deus. Ele perdeu esse direito. Ele perdeu o direito de ser o querubim que fazia com que os outros viessem e adorassem a Deus. Ele perdeu. Satanás, lá em Jó 38:7 fala: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantam, e todos os filhos de Deus rejubilam. Estrela da alva, os anjos. Lúcifer é chamado de estrela da manhã. Indica que os anjos cantavam juntos em adoração. Portanto, havia uma estrutura de harmonia que sugere uma liderança. Então, por ter essa liderança, nós podemos dizer que Lúcifer era o líder. Então, ele vinha e regia todo aquele coro, e ele conseguia ver toda a estrutura dos anjos adorando, e aquilo foi mudando o coração dele, a ponto de ele querer todo o louvor para ele. E se havia um coro, havia uma regência, e o querubim ungido com instrumentos no próprio corpo. Olha isso. Os instrumentos foi criado no próprio corpo dele. Poderia ser o principal condutor desta harmonia. Os estudos, né, teológicos levam nós entendemos, e a palavra de Deus lá em Ezequiel 28:13 fala como ele foi criado. O louvor cria um ambiente onde Deus habita e os demônios não suportam permanecer. Quando nós vamos levantar, né, fazer o culto ali na nossa igreja física, nós abrimos o culto com louvores. Nós começamos a orar. Muitas das vezes, tem manifestações ali, na hora do louvor, porque é insuportável para eles o ambiente de louvor. É insuportável. Quando o povo de Israel louvava, as muralhas de Jericó vieram para onde? Para o chão. Josué 6. Quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos malignos de Saul faziam o quê? Batiam em retirada. Quando a harpa era tocada, olha que lindo. Quando Paulo e Silas estavam presos, o que acontecia? O que aconteceu? As cadeias foram abertas. As cadeias foram abertas. Então, há poder no louvor. Louvor, ele é um caminho. Ele é um caminho. Em Salmos 100, do 1 ao 5, diz assim: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. E entrar diante dele com cânticos. Com cântico. O louvor, ele é um mandamento. Mas, para nós, é um privilégio. É um privilégio podermos louvar assim.
Deus, ele tem os anjos declarando que ele é santo, santo, o Todo-Poderoso, santo, santo. Mas o Senhor, ele para ouvir quando nós começamos a louvar. O louvor, ele é a linguagem de gratidão e fé. Deus, ele habita onde há louvor. Ele habita. Então, quando você começa a adorar, está na sua casa, e você começa a colocar um louvor, e começa a engrandecer. Tu és santo, tu és digno de tudo. Nós declaramos que tu és digno, que tu és digno, tu és o Deus deste lugar. Nós entronizamos a tua presença, nós buscamos a ti, exaltamos o teu nome e declaramos que tu és santo, 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 santo. Ele habita no meio dos louvores. O louvor é a expressão verbal e visível da adoração. É quando nós falamos, nós cantamos, nós estamos agindo e reconhecendo que o Senhor é Deus e o que Ele faz nas nossas vidas. Nós temos inúmeras canções que declaram quem é o Senhor. Eu lembro, agora o Espírito Santo me trouxe, de um momento que marcou muito na minha vida. Quando os médicos disseram para mim que eu estava abortando a minha segunda filha. No mesmo dia que eu soube que eu estava grávida, eles falaram, olha, você de fato está grávida, mas você está tendo esse sangramento e é um aborto. Então você vai ter que ir no médico para poder fazer a curetagem, todo aquele processo. E eu ouvi aquilo, peguei o papel, entrei dentro do carro e eu falei assim, pai, o Senhor começou a boa obra e tu és fiel para completar. Mas o Senhor começou. E eu só tenho a glorificar o teu nome. E eu entrei dentro daquele carro, eu fui a caminho do hospital, e eu lembro que o louvor que veio ao meu coração, e todas as vezes que nós louvamos ele na igreja, aquilo que me queima, eu comecei a engrandecer ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Eu entendi que tudo aquilo que eu estava vivendo era obra do Senhor, independente de qual era a situação, independente de qual era o diagnóstico, eu só tinha a agradecer. Porque eu declarava quem Ele é, não era a situação, a circunstância daquilo que foi me colocado, que modificou. E eu coloquei, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno Ele é de louvor, muito digno de ser adorado. O louvor é a expressão. Nós podemos nos expressar ao Senhor no meio dos louvores. Em Hebreus 13:15, diz assim: ofereçamos, pois, sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. Muitas das vezes, eu já ouvi pessoas dizendo, eu não tenho nada a oferecer, nós com os nossos lábios. Sacrifícios de louvor. A ti eu entrego sacrifício de louvor. Exaltamos o nome dele. Exaltamos o nome dele. Aqui nós temos a definição do louvor. O louvor é a expressão. Nós podemos ver e expressar o louvor, a adoração falada, adoração cantada, verbalizada.
ao Senhor. Em Salmos 145:3 diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não há na terra, não há no céu outro Deus que merece ser adorado, merece da nossa parte o sacrifício de louvor. Não há. Em Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. Mesmo as circunstâncias dizendo, você está vendo, não é isso que está te aparecendo, não é. Mas nós colocamos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti. Não, não há outro igual a ti. Digno de glória e de louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Você não consegue, às vezes, parar e falar, mas nós conseguimos entoar louvores e declarar: tu és digno de tudo, tu és digno desta adoração. Pai, não há outro igual a tu, não há outro Deus além de ti. Tu merece honra, poder, e nós declaramos isso. Louvor é uma chave espiritual. Nós temos esta chave. Lá em 2 Crônicas, que foi o versículo, o texto inicial, lá quando Josafá colocou os levitas na frente do exército, louvando, o que aconteceu? O Senhor confundiu os inimigos e foi derrotado. No meio da batalha, os inimigos foram derrotados. Eles nem chegaram a lutar. Eles não lutaram. Eles só entoaram os louvores, os levitas foi adorando. Pai, eu estou aqui, eu preciso guerrear. Comece a adorar, vai declarando, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu louvo, ele é digno, ele é poderoso, grande é o Senhor. O louvor que nós cantamos aqui, estava declarando: subirei ao monte e ali o adorarei. Qual é o monte? Aqui é secreto. Vai adorar? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Coloque um louvor e vai adorando, que você vai abrindo. Você tem a chave. Comece a adorar, comece a exaltar. E o Senhor vem e luta por você. Ele luta por nós. Ele luta. Pegue essa chave, anota, o louvor é a chave que vai fazer com que os céus se abram. O louvor é um caminho, ele é a entrada, ele tira o foco de nós para colocar o foco sempre em Deus. O foco do louvor, ele tem que sempre estar exaltando, exultando o nome do Senhor. Hoje nós temos muitos louvores que quando coloca, você vai ouvir a letra e está falando mais sobre a pessoa do que sobre Deus. Para com isso. Nós conhecemos, tem um louvor aí que ele fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, esse povo vai se arrepender. Para com isso. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado, que ele entra por nós não temos que ficar declarando isso, não. Isso aí, para mim, é uma pessoa que não conseguiu liberar perdão e está declarando contra a vida de outras pessoas. Então, nós temos que entender que nós não precisamos cantar esses louvores assim.
de afronta, né, diretamente, ou que fale que exalte a gente. Não, o louvor é para que nós podemos abrir o caminho e declarar aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor é. O louvor, ele abre as portas e ele faz o quê? Ele derruba as muralhas. Quando nós estamos a iniciar aqui, né, o culto na igreja, eu já falei aqui, nós fazemos o quê? Nós entramos na presença, nós chamamos a presença do Senhor com os louvores. Nós adoramos, nós completamos a oração. O que é a oração? Nós oramos e viemos com o quê? Com a ação. A ação, a forma de adorar. Nós colocamos em prática, nós abrimos nossos lábios e nós declaramos. Nós oramos e louvamos. A oração. Nós oramos e viemos com a ação. Nós declaramos que Ele é santo, nós declaramos que Ele é justo, nós declaramos que Ele é onipotente, que Ele é onipresente. Nós temos a chave para a guerra, que é o louvor. O louvor é a arma de guerra. Arma de guerra. Em Atos 16, 25, 26, pode passar, irmão. Diz assim, Paulo e Silas louvam na prisão. Paulo e Silas não saiu lá puxando, tentando abrir as correntes. As correntes, né? Elas se soltaram. As portas foram abertas somente com os louvores. Os louvores de Paulo e Silas abriram os céus diante do lugar que eles estavam. E o Senhor abriu as cadeias, abriu as prisões. Não fala que foi aberto somente as prisões dele. Fala que as prisões, no plural. Porque senão falaria que abriu ali, somente a prisão dele. Abriu as prisões, foram abertas as outras, as demais. Quando você louva, quando a igreja ali, quando nós estamos reunidos no templo, nós entramos na presença do Senhor e o Senhor começa a mover os céus, ele guerreia e ele sai lutando, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas guerras. E o Senhor, ele vem na frente, guerreando, ele vem abrindo os caminhos, ele vai quebrando as muralhas, ele vai abrindo as prisões de cada um que está ali. Nós não temos que chegar ali na igreja e parar e ficar ali, ó, assistindo o louvor. Não. Nós não saímos dos nossos lares para ir lá assistir. Nós estamos ali como ministro do louvor, ministro de adoração, para que, o que acontece? Para fazer com que os irmãos, a igreja vá adorando. Nós estamos ali para conduzir. Não é para que vocês... não é um show, não é. É para a igreja vir. Nós vamos cantar o louvor para declarar que o Senhor é grande. Grande. Você vai adorar. Vai entrar no coro. Nós vamos entrar em unidade. A igreja está agindo em unidade. Nós estamos aqui, Pai, declarando em unidade aquilo que o Senhor é. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, nós entramos na presença do Senhor para atrair a presença de Deus. Venha, 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 Senhor, venha, venha, para cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar. Não é pro louvor que está ali, ó, cadeias quebrar, e você está ali. Não, eu entro junto. Eu declaro, cadeias serão quebradas, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Senhor, eu creio que eu estou louvando, eu estou entrando na tua presença, e o Senhor virá por nós, o Senhor enviará os seus anjos de guerra, o Senhor vai quebrar, Senhor, todos os grilhões, o Senhor vai trazer cura, vai trazer restauração, e nós adoramos, e nós adoramos, e nós adoramos, e não cansamos de adorar, até que a presença chegue, até que ele venha. Quando nós vamos parar? Até que o Senhor venha. A presença dele vai vir, vai chegar, vai chegar. Nós podemos sentir a presença dele. Quando nós somos tomados pela presença dele, nós sabemos que o Senhor está ali, guerreando, guerreando. O Senhor está libertando através dos louvores. Dos louvores. Os louvores dele atraem a presença de Deus. Ele atrai a libertação e a intervenção divina ao nosso favor. Louvor não é uma emoção. Nós não temos que ficar cantando somente de emoção. Não. Nós temos que colocar ali para fora. É a nossa decisão. Nós decidimos entrar na presença dele para declarar. Nós cremos, nós temos fé que aquilo vai acontecer. Mas então vontade de adorar. Nós louvamos porque nós lembramos quem é Deus e o que ele fez. Sabe quando você não tem vontade de adorar? É porque você está se esquecendo que você o louva, não é porque ele fez algo ou deixou ali de fazer algo que você gostaria, mas é porque você reconhece quem ele é. Nós reconhecemos o que Jesus fez por nós. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. A graça faz com que nós entendamos que, independente do que aconteça, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu estou cansado, mas eu vou adorar. Enquanto houver fôlego em nossos pulmões, nós vamos louvar. Devemos começar o nosso dia adorando, buscando ao Senhor. Quando nós começamos nosso dia louvando, nós já estamos sendo gratos pelo que Ele é. Abrimos os nossos olhos para orar e para engrandecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor permitiu eu viver esse dia e viver, Senhor, todas as tuas promessas. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, pela vida. Eu te agradeço. Nós reconhecemos quem Ele é. Nós temos 6 princípios de louvor. O primeiro é a gratidão. Bendizer a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu decido em meu coração adorá-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem ele é na minha vida. Então, o primeiro princípio é a gratidão. Quando eu entendo, eu sei que eu tenho motivos de sobra para louvar. Então, não vai ter essa coisa. Eu não quero louvar. Eu quero louvar, porque eu sou grata. Eu reconheço. A minha alma reconhece quem ele é. E é por isso que eu louvo.
O que ele fez por mim, mesmo sem eu merecer, foi pago com preço de sangue. E eu sou grata. Primeiro princípio do louvor é a gratidão. O segundo princípio é a fé. Lá em Abacuque 3, do 17 ao 19, vai dizer assim: mesmo que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. O Senhor, o soberano, é o Deus da minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, e me faz andar em lugares altos. O louvor, ele vem antes do que nós vemos a vitória. E isso só é capaz quando nós colocamos a nossa fé e nós exercemos a nossa fé. Mesmo ainda que a figueira não floresça. Eu tenho fé que a minha vitória virá. Porque, independente, eu sou grato. Independente do que aconteça, eu sou grato. E aí, nós vamos louvar e exercer a nossa. O louvor não é para ser feito após o resultado de uma vitória, e sim um caminho para ela. Muitas pessoas esperam, vai louvar ao Senhor depois que recebeu. Lembre-se, louvor é um caminho. É um caminho. Enquanto você louva, os céus se abrem. Você exerce a sua fé, crendo que a fé é o firme firmamento das coisas que ainda que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos e temos fé. Ela virá. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, ele é a santidade. Salmos 23, 3, 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor e de Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, o Deus de Jacó. O louvor, ele vem de um coração quebrantado. Você não vai louvar ao Senhor de qualquer jeito. Nós não podemos louvar ao Senhor de qualquer jeito. Louvar por louvar. Sabe quando as pessoas não entendem que o louvor é para subir e não para enfeitar lugares? Mas como isso? Tem pessoas que quando está louvando, estou falando da parte técnica, ela começa a fazer toda aquela firula, né? Toda a técnica. Eu canto, eu estudo, e ela começa a enfeitar. Isso aí é para, sim, vai descer e ela acaba colocando algo entre o Senhor. Não é para Deus, né? É para as pessoas que estão assistindo. Não estou dizendo que nós não devemos estudar, nós devemos aprimorar. Veja bem, nós temos sim que a cada dia mais nos aperfeiçoar, buscar a excelência, porque nós estamos adorando ao Senhor e tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para o Senhor. Mas quando nós fazemos para sentir aquilo que para nós, que a glória seja nossa, nós estamos colocando no lugar ao Senhor, nós estamos tomando o que é dele. Então, o louvor, ele não está vindo mais de um coração quebrantado,
Não está vindo mais daquela pessoa que entende que ele está tendo um coração grato, está usando a fé dele para exercer o louvor, e o coração dele está tão quebrantado que ele está se colocando, se prostrando diante do Senhor, para declarar que o Senhor ele é bom, que o Senhor é poderoso. Quando nós estamos com o coração quebrantado e nós erramos diante do Senhor, nós louvamos. Tem um louvor que ele fala: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque muitas das vezes nós não sabemos nem como orar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe todas as palavras, aquilo que nós precisamos, então nós começamos a adorar. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. O adorador, ele tem que ter uma vida separada. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele precisa se confessar. Os ministros de louvores, aquele que está diante do altar, está ali no altar, eles precisam, todos nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos de estar ali. Da mesma maneira que Satanás era responsável, ele estava ali à frente, e era uma responsabilidade a trazer com que na regência ali seja levado a adoração pura ao Senhor. Nós, como ministros de louvor, temos essa mesma responsabilidade de estar ali, levando a igreja. Nós temos que ter a nossa vida com Deus, nós temos que ter comunhão, ser cheios do Espírito Santo de Deus, temos que nos encher no secreto, para que cheguemos na igreja, trazemos a igreja em adoração. E não pode ser aquela adoração de qualquer jeito. Não é uma adoração bagunçada, porque o Espírito Santo de Deus, ele é organizado, ele não é bagunçado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai ali movendo os corações vão se quebrantando e as pessoas vão declarando ao Senhor aquilo, confessando os seus pecados. E dentro de si, através do louvor, está sendo feita a libertação. Cadeias vão sendo quebradas. Nós, ministros de louvor, temos que ter responsabilidade para estar na frente, para que toda a igreja entenda que tem que ser feito tudo com muita ordem e decência. E com coração limpo. Porque é para o Senhor. É uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas buscam o altar, mas eles não entendem o quão tem que ser feito a renúncia. Altar requer renúncia. Altar requer renúncia. Nós estávamos conversando, eu e a pastora, nós estávamos conversando, tendo uma conversa, e aí a pastora falou, os levitas não são músicos, levitas são aqueles que estão ali, né, servindo diretamente ali no altar. E eles não têm, não têm que se preocupar com bens, porque não é isso. O servir deles, o trabalho deles não é correr atrás da vida financeira. Ele não tem terra, ele não tem propriedade. O levita, aquele que serve, que está ali para servir diretamente no altar, a prioridade dele é o Senhor. Ele não tem que se preocupar com vou trabalhar, eu preciso comprar isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Não tem.
terra. Sabe por quê? Porque o que nós temos está lá no céu. Aquilo que nós queremos receber esse ensino. Isso é muito importante. Não ser entendido. Muitas das vezes as pessoas falam assim, parece que quando eu estava lá no mundo, eu tinha tanta coisa. Parece que era muito mais fácil. Era mesmo, porque você não tinha que se retirar para estar ali, ó, se alimentando, se enchendo da presença do Senhor, para que seja não somente cheio, mas que seja transbordante. Nós temos que ser transbordante da presença dele. Aquele que está ali da frente tem que ser transbordante. Quando nós somos transbordantes, não importa a quantidade que é ali nos retirado, né? Um vaso transbordante, você está ali, ó, vem pessoas ali que vem retirando, e vem pegando o vinho, e vem pegando o vinho. Não se preocupe em acabar, porque você é transbordante, ali vai se enchendo, vai se enchendo. Quanto mais você vai buscando ao Senhor, as renúncias vão sendo feitas, você vai se encher. Vai se enchendo, vai transbordar na vida da pessoa. Todo aquele que está a serviço de altar, não se preocupe com propriedade. Ele se preocupa como está o coração, como ele está louvando, como ele está adorando, como ele está preparando. Como se o louvor dele vai subir ou se vai se espalhar. O quarto princípio é a unidade. A unidade. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença. Lá em 2 Crônicas, diz assim: os que tocavam as trombetas, os cantores, em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som das trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram em voz em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor é leal, dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de uma forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali. E para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Quando nós declaramos que o Senhor Jesus ele é bom, que o Senhor Jesus ele é real, ele é maravilhoso, a glória do Senhor Jesus desce, os céus estão abertos sobre as nossas vidas, a glória dele desce, e nós somos tomados. Isso, quando a igreja está ali, nós estamos no templo, nós estamos em unidade, nós começamos a cantar como um coro angelical, todos em harmonia, louvando e engrandecendo a presença do Senhor dentro. E nós cantamos até que o Senhor venha, até que não seja o suficiente, nós não consigamos ficar de pé. Quando a igreja adora em unidade, os céus estão literalmente abertos. O poder que há no louvor coletivo e na harmonia espiritual é poderosa. Quando nós estamos reunidos e louvamos ao Senhor, as cadeias são quebradas. O Senhor vai liberando cura, vai liberando cura, vai liberando cura, vai liberando os cativos, quebrando os corações. Em nome do Senhor Jesus, que nós entendamos, a partir de hoje, nós não podemos sair dos nossos lares e chegar lá na igreja e ficar assistindo. Se você tinha esse pensamento em nome do Senhor Jesus, caiu por terra hoje. Você está entendendo que você está ali para declarar e louvar. E usar desta chave que foi entregue a você.
Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito para o vínculo da paz. O próximo ponto o próximo princípio é a presença. Tu, porém, é santo, entronizado entre os louvores. O louvor, ele atrai a presença. Ele chegou a presença do Senhor. Depois que nós estamos lá, louvando, o ambiente foi tomado pela presença. Tomado. O que acontece? Nós já falamos da libertação. A cura, né? A pastora vem logo em seguida e traz a palavra, e o Senhor vai nos dando revelações através da palavra de Deus, e nós somos cheios, nós somos tomados. Depois que nós louvamos, depois que nós já abrimos o caminho, que os nossos corações sejam tomados, em nome do Senhor Jesus. E quando nós formos lá, você não esteja sendo aquela pessoa que vai estar com o braço cruzado. Já começa o louvor antes, sabe? Já está se preparando para ir para o culto, já coloca lá na tua playlist. Sabe por quê? A adoração é uma decisão. Nós temos que adorar ao Senhor e em tudo que nós fazemos, nós adoramos ao Senhor. Então, quando nós estamos preparando para ir para a igreja, nós colocamos um louvor e já começamos a louvá-lo desde casa. Vai dirigindo o teu carro e vai louvando, e já vai enchendo, já vai pedindo que os teus sejam abertos, para quando chegar lá na igreja, você já está tomado da presença, e isso é contagiante. Você não vai chegar lá morno, nem cansado. Nós vamos contagiar o outro irmão. O visitante que chegou ali na igreja, fala assim, esse irmão parece que já chegou, já estava fazendo um louvor antes, lá, o que está acontecendo? Já chega cheio do Senhor na igreja. O quinto princípio fala da guerra. Nós já falamos lá em 2 Crônicas. E quando eles começaram a cantar, o Senhor veio e guerreou. O louvor é uma arma de guerra. Quando nós louvamos, o Senhor guerreia por nós. Ele vai entrar na guerra por você, porque está usando da fé para louvar, mesmo sem ver que a vitória chegou. Então, o Senhor vai ver. O louvor ele deve ser usado em meio às lutas, em meio às provações, em meio à alegria. Sabe o que você pode fazer? Faz uma playlist. Monta lá uma playlist. Uma playlist de louvores de guerra. Uma playlist de louvor para exaltar o nome do Senhor, né? Nós temos louvores que só engrandecem ao Senhor. E nós temos louvores igual do começo, nós estamos ali falando que nós estamos entrando na presença do Senhor para que Ele venha e guerreie ao nosso favor. Mas nós temos louvores que vão engrandecer ao nome do Senhor, só vão exaltar ao nome do Senhor Jesus. O louvor ele deve ser usado para todos os momentos. Então, faça uma playlist, deixa lá. Aí você está passando, coloque lá. Coloque lá. O louvor, você tem... Eu quero fazer a playlist de agradecimentos. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Vai colocar de agradecimento. Você entendeu que o louvor é mais que cantar, é uma declaração de vitória. Em todo o tempo, nós iremos louvar. Nós temos que, o princípio, nós temos a alegria e a liberdade. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença. Eternos prazeres da tua direita. Nós temos que louvar ao Senhor com alegria. Davi, vestindo o colete sacerdotal, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor.
Nós falamos também que Miriam vinha e pegava um pandeiro e dançava e louvava. Nós temos vários louvores, né? Louvores dançantes ali. Nós não vou até sair virando, né, gente? Tudo letra ali, é tudo com muita, né? Com muita decência, muita prudência. Mas nós temos que sim, louvar ao Senhor com alegria. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, da glória do Senhor. Louvores de alegria. Louvores de alegria. Quando tiver louvores lá na igreja cantando de alegria, dá vontade de pular. Pule na presença do Senhor. Porque quando nós estamos, né, lá no mundo, nós ficamos a noite inteira dançando, mas o nosso corpo, nós somos criados para glória de Deus. Então, nós usaremos o nosso corpo, a nossa boca, os nossos lábios para glorificar ao Senhor. Amém? Nós temos uma perguntinha. O que tem impedido você de louvar ao Senhor no templo livremente? É a vergonha? É o que, não vou me soltar não, porque eu tenho um irmão que está me olhando. O que tem te impedido? A vergonha? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda vergonha é repreendida agora em nome do Senhor Jesus e que você seja cheio de ousadia e de alegria e que você se entregue na presença do Senhor, que você seja feliz, porque o Senhor dá liberdade, o Espírito Santo dá liberdade. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você usará a sua liberdade no meio dos louvores. Em meio dos louvores. E também tem os frutos dos louvores. Nós já estamos para finalizar, irmãos. Deus é entronizado. Primeiro ponto dos frutos do louvor. Depois de tudo que nós fazemos todos os princípios, nós começamos a entender os frutos. Deus, ele é entronizado. Tu, porém, é santo, entronizado entre os louvores. Quando nós louvamos o Senhor Deus, ele vem e manifesta. O inimigo é confundido. Quando a igreja, quando louva, quando nós começamos a adorar, está sentindo uma opressão na sua casa, você começou a louvar, você começou a adorar, o inimigo é confundido. Ele fala, o que está acontecendo? Não é para ela estar louvando, é para ela estar murmurando. Ele está esperando que você murmure e você vai, eu vou adorar. Eu não vou murmurar, eu vou adorar. Eu vou adorar. Vou confundir o inimigo. Quando começamos a cantar em entoar louvores, o Senhor prepara as emboscadas contra os homens de Mamon. E eles são derrotados. O inimigo é derrotado, porque ele é confundido. Eles se perdem e eles fogem. O louvor desarma todinho o campo de batalha do nosso inimigo. O terceiro ponto, os corações são transformados. Os corações são transformados. Lá em Isaías, ele fala, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes se enchia o templo. Com suas duas asas cobria os pés e voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Olha como é lindo esse versículo. Então ele vai, Isaías ele fala, ele gritei, ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, como eu vou louvar? E aí fala que logo um dos serafins voou até mim e trouxe uma brasa viva e tocou a boca dele, os lábios dele. Tocou a minha boca. Veja isso, tocou os meus lábios e por isso a sua culpa foi removida e ele foi purificado. Ele foi purificado.
Por último, nós temos que os milagres, eles acontecem. Eles acontecem quando há louvor, quando houve as cadeias se abrindo, Paulo e Silas teve o seu milagre. Eles foram libertos. Eles foram libertos. A realidade deles foram transformadas. Foram transformadas. E nós temos a conclusão de que o louvor é o som do céu aqui na terra. Ele é a linguagem dos anjos, a chave da presença. É o ambiente do sobrenatural. O ambiente do sobrenatural. Louvar é guerrear com amor. Com amor. Nós temos que louvar, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. O Senhor Jesus, ele te convida hoje a viver uma vida de louvor. Não apenas cantar, mas ser o próprio cântico de adoração em meio a essa geração. Em meio à geração que se perdeu. Hoje não se adora, não se louva. Mas nós aprendemos hoje que o louvor ele vai mudar o nosso ambiente. Assim como ele tem me ensinado. Ele tem me ensinado, o Senhor tem me ensinado, como ministra de louvor, a louvar, a adorar, a trazer a glória dele. Nós estamos compartilhando todos esses princípios que você faça hoje, em nome do Senhor Jesus. E que você tenha entendido todos esses princípios. E que quando você louvar, os céus sejam abertos. Sejam abertos. E a atmosfera mude. E o Senhor venha guerrear com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra linda. Sabem o que é mais palpável de ver quando um princípio de fato está aplicado na nossa vida? Quando a gente está sentindo a presença de Deus enquanto a gente está fazendo isso. Olhem só que maravilhoso, né? A diaconisa Priscila, ela é ministra de louvor e não foi nada por acaso que ela veio ensinar esse princípio hoje do louvor. Enquanto ela ensinava vocês esse princípio, ela também trazia o louvor. E a gente conseguia sentir a presença de Deus. Então, prestem atenção em cada princípio da palavra. O Senhor não deixa nenhum princípio à toa. A palavra dele é um manual de princípios, e se você aplica isso na sua vida, você vai ter uma vida plena. Você vai ter uma vida abundante. E aonde você aplica esse princípio, é aonde você vai atrair o favor de Deus. Meu Deus, o louvor ele tem um poder enorme de elevar a atmosfera de um ambiente. A gente sabe disso, a gente coloca louvor e tudo muda. O culto começa com louvor e tudo muda. Por quê? Porque sendo aplicado naquele ambiente, o princípio do louvor. Amém? Então, isso é verdade? Faz sentido? Vale a pena aplicar um princípio? Coloquem na prática. E a gente vê. Amém? Outro princípio que eu quero trazer aqui, eu pedi uma palavra do Senhor para a vida de vocês. E ele me deu Ruth 2. Então, quem está com a palavra, quem está com a Bíblia aí, abram em Ruth 2, 12. Tudo que você for aplicar um princípio, perceba a presença de Deus que se manifesta através dessa sua atitude de cumprir o princípio. Amém? Isso, todos os princípios. Comecem a prestar atenção a partir de agora. Ruth 2:12. O Senhor te recompense pelo teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Quem conhece a história de Ruth na Bíblia? Está no livro de Ruth, né? A história dela é contada com um livro com seu próprio nome. Olhem só o que Deus fez através de Ruth. Ruth não era, entre aspas, ninguém. E às vezes você pensa, né? Mas eu não tenho nada para ofertar. Eu não sei cantar para louvar.
Gente, isso é tudo mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque Ruth, ela não tinha nada, ela era viúva, ela era estrangeira, ela não tinha nenhum reconhecimento e posição de respeito de ser respeitada para receber algum favor. Mas ela tinha uma coisa que atraía o favor, não das pessoas, mas do céu, de Deus, que era o quê? Fidelidade. Era um coração com a fidelidade. Conhecem a história de Ruth, né? Então, a sogra dela, que é a Noemi, ela perdeu tudo, ela não tinha nada. E Ruth, ali após se tornar viúva, ela podia ter voltado para a terra dela, ela podia ter voltado para a vida antiga dela. E ela não. Mesmo Noemi insistindo, você ainda é jovem, vai sua vida, né? Sou uma idosa, você vai fazer o que atrás de mim? Ela falou, não vou te abandonar. Eu vou por onde você for, tá lá em Ruth 1. Eu vou por onde você for, e o seu Deus será o meu Deus, é fidelidade. E aí, isso, o que fez? Atraiu o favor de Deus para a vida dela. Porque lá em Ruth 2, conta na passagem, quando ela começou a colher espigas na terra que ela tinha ido, para sobreviver. Então, aqui revela, na história de Ruth, que ela não ficou reclamando. E muito menos que ela ficou esperando sentada, como uma vítima. Eu não tenho nada, pobre de mim, meu marido morreu. E ela fez isso, nenhum momento a gente percebe isso. Ela foi, pelo contrário, ela foi fiel ao extremo. E outra coisa que ela fez, ela teve atitude. Ela foi colher espigas. Ela foi colher espigas. Ela teve a ação e a fé. Ela é isso, é você querer e agir. Então, ela mostrou um princípio da fidelidade. Ela mostrou um coração fiel. E isso fez ela atrair o favor de Deus. Porque enquanto ela estava colhendo espigas, Boaz, que era o dono de todas as terras lá, né, tinha muito dinheiro. Ele soube da história e da fidelidade dela. O que ele fez? Ele se casou. Teve admiração, ele teve honra. E depois estuda mais essa história que é muito linda. E, inclusive, né, como foi muito de Deus testificando, a gente comentou sobre isso, sobre a história de Ruth, quando eu abri a palavra foi exatamente isso, então o Senhor já estava indicando que Ele queria ministrar isso para vocês hoje, amém? E a chave espiritual dessa liberação dessa palavra de Deus hoje é que se você semeia em uma terra com fidelidade, com amor, que é como Ruth fez, Ele pode te abençoar com a terra toda. Com uma herança, porque Boaz, ele se casou com Ruth, ela se tornou herdeira de toda aquela terra que ela semeou, que ela teve a ação de fidelidade e de amor. Meu Deus, que coisa mais linda! Então, se você está atento aqui hoje, meu irmão, e pegou essa chave espiritual, aplica isso na sua vida. Seja fiel. Seja fiel à palavra, seja fiel aos princípios, seja fiel a ofertas, seja fiel à ação. Tenha fé. Amém? Eu vou abrir essa oportunidade de ofertas para você ajudar aqui no reino, para você semear nessa terra. Tem o Pix, está aí na tela. Enquanto você oferta, faz isso como o Ruth fez. Faz isso com fidelidade, com amor, com fé, não como um pesar. Não como um pesar. Aquilo que poderia ser um peso, ela transformou em leveza. Aquilo que poderia ser reclamado, a Ruth transformou em fé e ação. Faço o mesmo nessa noite para você receber essa liberação do céu, que foi para você aqui nessa noite que está aqui. Amém? Então, faça com amor, com fidelidade a esse princípio de ofertar, porque é um princípio ofertar e dizimar. E da terra, do lugar que você honra, é onde você recebe. Então, se você tem recebido alimentos aqui maravilhosos da igreja, essa terra é fértil para que você receba essa honra e esse favor de Deus. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos. Apresente diante do Senhor essa oferta que você semeou como uma semente. Com muita fé. Coloca mais fé ainda. Mais fé, intenciona mais fé, intenciona mais obediência, intenciona mais amor, intenciona mais fidelidade. Você entregando mesmo, os olhos fechados, intencionando ali. Senhor, está aqui a minha oferta. Está aqui a minha oferta com amor, com honra, como Ruth, com fidelidade, com amor, como Ruth.
E eu oro por você nessa noite, Pai. Ô, Senhor, receba essas ofertas hoje. Receba que elas foram feitas com amor, fidelidade e honra, Senhor. Eu declaro, Pai, que cada semente aqui hoje, Pai, será transformada em colheita. Que cada semente aqui hoje, Senhor, com amor e com fé e com ação, haja o teu favor. Atraia o teu favor e uma recompensa no céu. Que seja liberada uma herança. Que sejam liberadas terras. Que sejam liberados, Senhor, o teu favor nessa área financeira, onde os meus irmãos aqui hoje tiveram ação, Pai, e cumpriram o teu princípio. Mostra, Pai, que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E assim como eles tiveram ação e aplicando esse princípio, Senhor, da oferta e da fidelidade aqui, no teu altar, Pai, no teu altar, entrega, Senhor, entrega a colheita, entrega o teu favor, entregue a honra em nome de Jesus, Pai. Aceita essas ofertas. Amém. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por você que entrou aqui hoje, tirou esse tempo precioso para receber do Senhor. Glória a Deus por você que acreditou, que semeou aqui nessa terra, que honrou esse ministério, tudo que você recebe nele, que o Senhor te multiplique verdadeiramente. E eu profetizo aqui hoje. Amém? E pegue o mesmo Deus que honrou Ruth, vai honrar a tua fidelidade também. E a tua honra. Amém? Deus abençoe. No domingo temos mais um culto poderoso. Entre online, você que é do online, acompanhe no YouTube da pastora Priscila. E na próxima quarta, nós viremos com mais um princípio da palavra para você viver em plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe, tá? Coloquem na agenda e convidem mais alguém. Não guarde esse alimento só para você. Compartilhe, amém? Deus abençoe sua vida. Uma ótima noite.